Pessoal, dessa vez, Bolsonaro deu uma facada nele mesmo. Na campanha de 2018, o Adélio, que está internado com problemas mentais, foi lá e deu uma facada no Bolsonaro. Alguns dizem que essa facada foi uma facada fake, que foi mentira, que aquilo foi tudo premeditado para que ele crescesse em uma eleição, dado que o brasileiro ele tem um coração bondoso, vamos dizer assim. Ele tem um coração bondoso, e quando eu já vi vários políticos que ganharam eleição depois que tiveram uma patologia ou um problema, um acidente. Lembra que Marina Silva foi lá para as cabeças quando o avião de Eduardo Campos caiu, que era o primeiro na chapa? Marina Silva subiu, não ganhou, mas teve, se eu não me engano, 20 milhões ou 23 milhões de votos. Ela teve. Mas antes ela deu uma subida. Só não subiu mais, só não ganhou a eleição. Por quê? Porque os empresários milionários do Brasil não tinham interesse na Marina. Porque naquela época, Dilma Rousseff do PT já era pela segunda vez, iria ser pela segunda vez, uma presidente que continuaria no esquema, dado que eu já disse aqui que no governo Lula houve um investimento nos pobres. No governo Dilma, menos investimento nos pobres. E mesmo num governo de esquerda, nós tivemos a influência do Centrão, nós tivemos aquele empresário Alencar, Zé de Alencar, foi vice de Lula, mas morreu de câncer pedindo baixos juros, Lula, baixos juros. Pedindo que os juros fossem baixos para os empresários, né? É lógico, que ele era um empresário. No governo de Dilma, tinha quem? Tinha o Meirelles, tinha o Temer, tinha o Eduardo Cunha e uma patota de gente milionário que estava ali carcomindo o dinheiro público. Tanto que Cunha está preso até hoje. E eu, há 2 dias, vi uma reportagem de Fernando Collor de Mello. Lembra? Aquele que deu o calote na poupança, e que ele diz que eu lembro que quando Zélia Cardoso de Mello mandou tirar o cafezinho de todos os funcionários públicos, que trabalhavam nas estatais brasileiras, tem que suspender o cafezinho, porque cafezinho é dívida
para o Estado. Enquanto, por trás, deputados, senadores e gente dos anãos do orçamento, os anões do orçamento, enfiavam a mão. Havia lá um deputado chamado José Alves, da Bahia, que ele, naquele governo Collor, naquele mesmo período no Congresso, ele disse que ganhou 100 vezes na loteria. Por isso que ele era rico. Então, quando há essa interferência de um presidente da República em estatais, é porque, ou mesmo no setor financeiro do país, há interesses espúrios por trás. No caso de Collor, aquelas medidas que ele tomou não prejudicava só o rico, prejudicava também o pobre. Tanto que muitas pessoas, na época, que tinham juntado dinheiro para ganhar, para guardar, para comprar um caminhão, ficou sem dinheiro e se matou. Outro que estava guardando um dinheiro para comprar uma casa, ficou sem dinheiro e se matou. Mas ele disse, eu vou derrubar a inflação com um tiro só. Eu lembro que ele apareceu no Fantástico, ele e Zélia de Mello também gostava de arma, né? Ele falou, ó, vou derrubar o tigre, vou matar o tigre com um tiro só. No outro dia, ele confiscou o dinheiro. Só que havia um gatilho que os ricos ficavam cada vez mais ricos através do overnight. O que era overnight? Overnight era um sistema de capitalização que a pessoa aplicava 1 milhão, no outro dia ele estava com 2 milhões, no outro dia ele estava com 3 milhões, e aí ele ia ganhando noite e dia dinheiro. Quando o Collor começou a mexer com isso, os brasileiros ricos, porque são os ricos que controlam, eles é que empurraram também a campanha de Collor, foram eles que empurraram a campanha de Bolsonaro. Eu via gente imbecil, desculpa a palavra, que quando eu filmei um outdoor dos despachantes das armas, fazendo propaganda para Bolsonaro, olha lá, todo mundo fazendo propaganda de graça para o Bolsonaro. É claro, porque ele assumiu um compromisso com 200 empresários brasileiros, inclusive o Luciano Hang, velho da Havan. Ele assumiu um compromisso com o Silvio Santos dizendo, não vou dar mais dinheiro para a Globo, mas vou dar dinheiro para a Record e para o SBT. E aí os ricos, né, oriçaram, vamos empurrar. Nós íamos de Aécio, mas agora, né, já que Dilma saiu, e o vampiro brasileiro, o Temer, que estava envolvido em corrupção até a cabeça, já estava na transição, vamos de Bozo mesmo, vamos de Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro agradava o mercado brasileiro, dado que Paulo Guedes, desde a época do governo Collor, ele tentou entrar
como ministro da Economia através de Afif Domingo, que foi candidato a presidente de República, mas também perdeu para Collor de Mello. Então Collor de Mello reapareceu. Ele reapareceu. E dizendo, olha, não, é porque quando eu fui impeachmentado não havia motivos para o meu impeachment. Ele diz, a Dilma sim, a Dilma fez as pedaladas fiscais, mas eu não. Mas todo mundo sabe que o Collor era envolvido com o PC Faria e havia uma coisa horrível envolvendo aquele governo. Quando chega no governo Fernando Henrique, começa a privatizar. Vai privatizando. Ferro e Aço, isso. E foi privatizando tudo. Vale, do Rio Doce e outras empresas brasileiras. E aí, no governo Lula, como a China, ela comprava produtos, a China é uma potência, quase a metade do mundo, 2 bilhões e meio de pessoas, então a China vinha no Brasil comprar produtos não perecíveis, gerando as chamadas commodities. As commodities ajudavam o Brasil nesse momento de investimento no Brasil. O Lula foi esperto. O Lula foi lá e investiu nos pobres. Com parte das vendas das commodities, do lucro das commodities, implantou planos. O Lula implantou projetos sociais. E isso fez com que o Brasil, quando veio uma crise vinda dos Estados Unidos para o Brasil, o Lula disse, não, quando chegar aqui vai virar uma marolinha. Por quê? Porque nós sabemos que o regime que Lula usou era o regime chamado Fordismo. O Fordismo era aquele que arrumava emprego para o trabalhador, jogava dinheiro nos pobres e os pobres compravam. Comprando, havia uma capitalização que gerava emprego. Gerando emprego, a economia brasileira se movimentava. Tanto que ele dizia, se você quer comprar uma televisão, vai lá e compra. Se você quer comprar uma geladeira, vai lá e compra. Se você quer comprar um carro, vai lá e compra. E todo mundo se dava bem. Mas aí veio Dilma. Dilma ganhou e não quis sair. Continuou. Só que com uma crise chamada a crise das roletas, uma coisa assim, começou com um movimento de estudantes que queria que baixasse o preço da passagem. Dilma permitiu que fosse aprovada uma lei de segurança nacional que fazia com que, ela invocou isso, que o exército jogasse bomba nos alunos e nos trabalhadores. Isso fez com que houvesse uma insegurança comercial, isso no segundo mandato de Dilma, no Brasil. E quem é que era o vice de Dilma? O vampiro brasileiro, o Temer. Ele viu a oportunidade. Havia também uma batalha entre Dilma e o Cunha, dado que o Cunha era do Centrão, envolvido até a cabeça de corrupção.
não se davam bem. Ele era líder do Congresso. Então o que ele fez? Através da Janaína Pascoal, que foi colocado um impeachment na mesa. E isso acabou com Dilma. Ela foi impeachmentada. E os ricos, sabendo que o Brasil estava naquela situação, lutaram até o final para derrubar Dilma. E tentaram e colocaram o Temer. Mas o Temer era um governo de transição. O próximo alvo seria Aécio Neves. Mas Aécio Neves se envolveu em corrupção, mala de dinheiro e muitas outras coisas. E não era bom para administrar o Brasil. Então apareceu quem? O Bolsonaro. Então, num esquema fraudulento, um juiz chamado Sérgio Moro tira da eleição o candidato que tinha 52%, que havia aplicado lá atrás no Fordismo, e dado mais bem-estar social para os pobres, dignidade, e agradou todo mundo. Agradou gregos e troianos. E coloca quem? Era o Aécio. Mas o Aécio agora estava todo sujo de corrupção. Então empurra quem? Alguém da extrema direita, Bolsonaro. E Bolsonaro já está no seu 3º ano. E no seu 3º ano, ele continua agradando as forças neoliberais, ou seja, os grandes empresários. Ele mexe com tudo, mas não mexe com os empresários. Só que agora, ele deu uma facada nele mesmo. Lá atrás, o que impulsionou a sua disparada para ganhar a eleição foi uma facada que ele tomou do Adélio. Aquilo comoveu os eleitores. Mas agora ele intervém na Petrobras. Acontece que a Petrobras, ela é uma empresa chamada Empresa de Capital Aberto. Mas ela é uma empresa também de capital social. Ela gera lucros no mundo todo, porque há acionista que investe na Petrobras. Isso porque ainda o petróleo está em alta. Porque nós não temos no Brasil uma malha ferroviária e sim uma rodoviária. Nós não temos metrôs no Brasil todo. Nós temos estradas para caminhões e hoje até as empresas não querem mais transportar o seu trabalhador até o seu local de trabalho. Antigamente a gente pegava o ônibus e ia trabalhar. Sentava ali até dentro da empresa. Eu mesmo quantas vezes eu fui dentro da Vale. Ia lá para a Praia Mole, perto dos navios, tranquilamente, pegava o ônibus perto da minha casa, ia lá e depois eles traziam de volta. Hoje não. Hoje ou o homem vai de carro ou ele vai de bicicleta. Mas não faz a diferença. Se ele for de carro ou de bicicleta, não vai mudar nada. Nada na economia, no bolso dele. Sabe por quê? Porque o fato de Bolsonaro intervir na Petrobras gera desconfiança no mercado financeiro. E os investidores passam a não investir no Brasil, na Petrobras.
Lembrando que a Petrobras ela tem um capital aberto a todas as pessoas que quiserem serem sócios e ganhar com ela, mas ela tem também um capital social. Parte do lucro é investido em saúde, porque ela é uma estatal brasileira, ela é investido no SUS e em educação. Então, quando a Petrobras ela toma prejuízo, no caso foi mais de 100 milhões, alguns falam 200 milhões em um dia, porque ele queria colocar um general, dado que ele é apaixonado por farda, e ele quer colocar um general lá no governo, lá nas empresas. Já tem mais de 3 mil militares nas instituições. E por fora ele tem um exército de miliciano. E ele, por isso que é o desejo tanto de aprovar armas. Ah, você tem 2 armas, você pode ter 6, você pode ter 8. Ele sempre está aprovando decreto para que ele tenha o exército dele por fora armado, como o Trump tem lá nos Estados Unidos, como ele fez invadindo o Capitólio. É esse o objetivo dele, porque ele sabe que se ele perder a eleição lá na frente, ele vai ter um grupo aí de 15 milhões de fanáticos que ainda vão vencer. Teve 57 milhões, mas hoje ele não tem isso tudo. A pouco vai saindo, eles são chamados bolsominions arrependidos, porque Bolsonaro gera instabilidade no governo. Então, como eu disse, quando ele dá prejuízo na Petrobras, ele dá prejuízo aos investidores no mundo todo e dá prejuízo para os brasileiros, porque o dinheiro da educação vem de parte dos lucros da Petrobras. O dinheiro da saúde, para comprar vacina, para comprar remédio, vem de parte da Petrobras. E aí, Bolsonaro mexeu com mais uma estatal. Mas nós sabemos que isso não é só o governo Bolsonaro que fez isso. Isso vem sendo feito desde Fernando Collor de Mello. Passou pelo governo de Fernando Henrique e veio até 2017 no governo de Temer. E de 95 até 2007, de 1995 até 2017, na verdade, 195% foi a economia, a inflação, acima da inflação. É porque eles camuflam e escondem. Você vai sentir isso no preço da gasolina, no preço do arroz, no preço do feijão. E cada vez mais eles vão procurar capitalizar empresas brasileiras para depois vender. É essa a jogada. Eles querem que essas empresas, em tese, fiquem quebradas para depois vender para outros investidores estrangeiros o que é nosso. E aí nós vamos ficando um país que não temos mais nada. Porque quem vem de fora
nem sempre investe nos brasileiros. Olha o exemplo, eu vou citar um exemplo clássico disso. A base de Alcântara, no Maranhão, para fazer projetos de pesquisas tecnológicas. Os Estados Unidos, o Trump, veio aqui e comprou a preço de banana. E o que aconteceu? Criaram lá uma cláusula que brasileiros não poderiam ser contratados para trabalhar na base da Alcântara. Só americanos. Se o brasileiro chegar lá, o pé lá na porta, não pode entrar. Até o ministro da tecnologia não pode fazer nada. Você não vê nem falar nele, que é aquele astronauta que foi a Marte, foi em outros planetas aí. O Pontes, se eu não me engano, ele até... Meu nome é Fonte, o nome dele é Pontes, Marcos Pontes. Se não me engano é capixaba e foi para São Paulo. E esse homem ninguém ouve falar. Só se ouve falar de Paulo Guedes e se falava do Moro. Hoje, Moro acabou. Porque o Moro era um lacaio na mão do Bolsonaro e Bolsonaro era um lacaio na mão do Paulo Guedes, que é um lacaio na mão do sistema financeiro mundial. E que luta para privatizar tudo, porque ele pode comprar algumas ações. Por exemplo, quem sabe o Paulo Guedes vendesse o Banco do Brasil e ele mesmo comprasse, que é dono de 13 milhões, ele comprasse ações e mandasse no Banco do Brasil. Então, essa é a jogada. Toda vez que vende alguma coisa do Brasil, ou que faz ela não ter lucro, está prejudicando o brasileiro. Não importa se o brasileiro vai de carro, vai de bicicleta, vai a pé, esse dinheiro que posteriormente privatiza e vende as empresas, bate num buraco negro, numa dívida que o Brasil tem, eles pegam dinheiro para pagar a dívida, não é investido no social. Lembre que eu disse, o Lula fez isso com a venda das commodities para a China. E investiu parte disso no povo. Bolsonaro não faz nada para investir no povo. No Caixa do Tesouro, eu já falei aqui, ainda há dinheiro guardado. Está lá trancado. Desde o governo Fernando Henrique. Está lá. 400 trilhões, 335 bi. É tri e bi guardados. Você sabe quanto o governo precisaria para sustentar todo mundo no plano emergencial? 5 bi. 5 bi, 10 bi. O Brasil tem 400 tri guardado. 335 bi. Não chegaria nem no bi, não terminaria com bi. Estou falando de tri de bi. Mas ele quer agradar a quem? O sistema financeiro mundial. Mas dessa vez ele se esfaqueou. Quando ele mexeu na finança, na estatal brasileira chamada Petrobras, que também tem tempo de duração curto. Por quê? Porque o mundo já está investindo em novas fontes de energia, enquanto o Brasil investe apenas no petróleo. Aliás, inclusive o petróleo precisa de insumos. É igual o nosso problema.
é um problema trágico, né? Mas vou citar aqui a questão dos insumos para a vacina. Há material para fazer vacina no Brasil, mas não tem o insumo. Da mesma forma o petróleo. Tem petróleo, mas precisa se comprar insumos lá fora. De forma que o petróleo, que é vendido para outros países, lá é mais barato. E aqui se torna mais caro por causa dos insumos que são trazidos de fora para refinar o petróleo do Brasil. Isso porque os políticos, eles são burros, burros entre aspas. Eles não querem fazer nada pelo povo. Eles querem fazer pelo bolso deles. E muitas vezes eu até sou criticado, mas por que você não fala do seu município? Falar o quê? Da Serra. A Serra não tem uma emissora de televisão. Quando vai se fazer uma propaganda eleitoral, tem uma rádio, se eu não me engano, Rádio América, ali em Laranjeira. A Serra tem a Civite, que é o Centro Industrial de Vitória, na Serra. Até o Centro Industrial da Serra é de Vitória. A Serra não tem imprensa, não tem jornal. Apenas um jornal Tempo Novo comprado pelos políticos. Nós não ouvimos falar nada. Eu andei gravando sim os 2 vídeos aqui. Num deles eu falei sobre o presidente do partido que eu ainda sou, né, mas pretendo sair. Que desviou 36 mil do partido. E eu falei isso aqui. Outra é que o vice-prefeito começou a aparecer em um monte de placa sozinho, sendo que ele ganhou uma eleição com o prefeito Vidigal. Ele ganhou uma eleição com o prefeito Vidigal. Mas aparece um monte de placa sozinho. E outra coisa, gente. Eu estive na prefeitura, no gabinete dele, procurando ele. Lá ele não estava. O vice-prefeito. Que o prefeito não está podendo atender ainda. Devido a uma grande demanda. Procurei ele, não estava. Ah não, ele está lá na Secretaria de Turismo, porque ele também é secretário de Turismo. Eu fui lá na Secretaria de Turismo e não encontrei ele. Eu não fui pedir emprego, não. Eu não pedi um emprego para essas pessoas, apesar de eu ter apoiado na campanha. Eu fui lá tentar saber como ter contato com aquela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, porque um amigo meu está precisando. Mas não achei ninguém. Engraçado, né? O cara é vice-prefeito. Ele é vice-prefeito e é secretário do turismo. Ou seja, ele ganha 17 mil em um emprego e ganha mais outros 15 ou 13 mil de outro emprego. Ocupa 2 vagas. Eu não entendi. Não entendi nada. Mas então, gente, quando o Bolsonaro mexe na Petrobras, ele está mexendo no arroz, no feijão, no frango, no pão, de tudo. No gás, na gasolina. E não adianta ir para o emprego de bicicleta ou a pé, que não vai mudar nada. Porque eles
Paulo Guedes e Bolsonaro estão bem conscientes do que eles estão fazendo. Eles querem entregar as riquezas brasileiras, vender para, segundo eles, ter lucro no Brasil. Só que esse lucro nunca chega na mão do pobre. Porque não gera produção, não gera emprego. Quanto mais vende as empresas brasileiras, menos empregos para os brasileiros. Porque a moda hoje é investir na bolsa de valores. A moda hoje é o dono de um supermercado investir 70% do que ele ganha nas bolsas, na bolsa de valor e no mercado financeiro, na compra de títulos, e 30% apenas no supermercado. Então ele manda 50 funcionários embora, fica com 5 e continua ganhando. É isso que acontece. Dado que eles quiseram privatizar até o SUS, gente. Imagine, se privatiza o SUS e privatiza as escolas públicas, como é que o seu filho iria estudar? Ou seu neto? E como é que você poderia ir no posto de saúde e pegar remédio de graça? Isso aconteceu no Chile, na ditadura do Pinochet. O Pinochet foi lá, criou uma lei que acabou com o SUS, acabou com a educação pública, acabou com a Previdência e 40 anos depois os chilenos não tinham como receber uma pensão. Então, gerou uma convulsão social. Se revoltaram, pegaram porrete, atacavam policiais com paulada e briga e tal, até que mudaram novamente a lei no país. Então, imagine se você precisasse hoje, na pandemia e no posto de saúde, para pegar, tomar uma vacina e não tivesse posto de saúde. Imagine eu que passei por uma cirurgia, passei por um câncer, e tratamento de 5 anos, na verdade 10 anos, ainda tem mais 5 anos, e se eu não tivesse o SUS, porque o Santa Rita, apesar de ser uma ONG, ela também recebe pessoas pelo SUS. Você vai lá, tem no Hospital das Clínicas, você vai no Hospital das Clínicas, pronto-socorro, e depois é indicado para o Santa Rita para fazer o seu tratamento, a quimioterapia. Imagine como essas pessoas que não têm dinheiro iriam fazer. Então, gente, estão tirando o que é nosso. Eu já fui conselheiro de saúde no bairro Barcelona. Tinha gente apaniguado de político, de vereador daquele bairro ali, que ia lá pegar remédio. Eu denunciei isso no Ministério Público. Eles iam, eu trabalho com direitos humanos, eles até me excluíram do conselho, sem poder excluir. Eu entrei na justiça. Por quê? Porque eu fui lá no Ministério Público e falei, olha, está tendo roubo de remédio. Roubo de remédio. Gente, é muita maldade. É igual estão fazendo agora. Alguns, eu sempre considerei os profissionais da saúde como os heróis. Mas alguns estão furando a fila, estão aplicando a questão da vacina de água, vacina de vento, para quê? Para aplicar em parentes que não têm idade, não são do grupo de risco. Então estão cometendo um crime.
porque estão furando a fila. Mas estão seguindo o modelo dos vereadores, ladrões, dos deputados ladrões, de presidente da República ladrão. Estão seguindo o exemplo deles, porque eles fazem isso. Lembra do ministro Salles, que disse, vamos aproveitar que está todo mundo preocupado com a Covid e vamos passar a boiada? Estão passando a boiada, gente. Estão aproveitando. Em meio à pandemia, o Bolsonaro deu uma declaração com seus empresários que eles vão continuar privatizando. O alvo deles é ganhar, 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 ganhar. Só que a Organização Mundial da Saúde e a Anvisa já fez um decreto que não se pode patentear vacina contra coronavírus agora. Todas as empresas farmacêuticas que fizerem, laboratórios que fizerem a vacina, agora vão ter que repassar para o governo. Só o governo que pode aplicar. Você não vai numa farmácia e chegar lá e ele vai aplicar injeção em você. Só se for roubada. Só se for roubada. O que é prioridade é profissionais da saúde, pessoas bem idosas, e estão falando em aplicar nos professores, porque há uma intenção de que volte às aulas. Eu estou, por exemplo, interessado. Eu sou grupo de risco, porque uma amiga minha que fez o tratamento, ainda está, mas está numa fase muito difícil de câncer, se vacinou. Então não é justo que a pessoa não guarde, não. E outra coisa, gente, outra coisa que hoje eu expliquei no meu grupo de oração. Hoje eu expliquei. A vacina, ela é um preventivo para que durante 3 meses se gere anticorpo, dado que uma enfermeira que tomou a primeira dose na Bahia pegou a Covid. Só que as doses são 1, 2, talvez até 3. Tem uma vacina nos Estados Unidos que é uma dose só. E eu expliquei no grupo de oração, dizendo o seguinte: olha, gente, quando você vai vacinar contra tétano, você toma 1, 2, 3. Assim também são as crianças, quando vão ser vacinadas. Elas tomam 1, 2, 3 vacinas para que gere anticorpos, para que essa pessoa não pegue mais. Mas o que está acontecendo? Tem gente que está tomando a vacina hoje e amanhã ele já está andando sem máscara. Já está indo para a praia, ele já entra no ônibus. Como eu vejo aí. Eu vejo gente. Não, eu estou vendo gente. Eu estou vendo gente que anda, patota mesmo, dentro de ônibus, sem máscara. Então, se a pessoa tomar a vacina e não continuar o distanciamento social e usar a máscara, a minha está ali, vai ter problema, gente. Vai ter problema. Eu tive uma pessoa aqui agora, peguei a minha máscara e coloquei ela. Tá ali, ó. Coloquei a máscara. Deixa eu ver se eu acho a outra.
Aqui, gente, ó, a pessoa chegou aqui, veio buscar aqui uns alimentos, porque eu ajudo, né? Com alimentação, minha esposa também ajuda. Eu ajudo com pão caseiro. Na medida que eu posso, eu faço pão caseiro. Se a pessoa chegar aqui, bispo, eu estou com fome, eu arrumo o pão caseiro. Vou mostrar aqui, ó. Já fiz vários vídeos mostrando, né? Que nós já estamos já final desse aqui, né? Tem que fazer mais. Então, gente, eu tenho procurado ajudar naquilo que eu posso. Naquilo que eu posso. Agora, a cura da coronavírus é usar máscara e não pegar. E não pegar. Daí para lá, só Deus. Só Deus. Só que tem muitas pessoas que não querem obedecer. Mesmo vendo as tragédias acontecendo. Ontem eu vi uma mulher chorando e dizendo: a minha mãe morreu. Ela teve que buscar um negócio daquele de oxigênio longe para a mãe sobreviver, e ela não sobreviveu. E ela disse: aquela gripinha que o governo Bolsonaro dizia lá no começo matou a minha mãe. E nós já estamos aí com quase 250 mil brasileiros mortos. Então, gente, toda a intenção de vender e de tirar o lucro das nossas empresas brasileiras é nosso, não é deles. Eles ganham. Quando você vota num político, você vota nele para ele administrar o que é seu. Política é a arte de administrar o público. Não é dele, é seu. Você coloca ele lá para ele te representar. Mas o que acontece? Eles tomando posse, eles se sentem deuses e começam a tomar medidas antipopulares para prejudicar principalmente os pobres, porque os ricos ainda têm aonde recorrer, o pobre não tem. Quantas pessoas mudaram daqui, dessa região, porque não tinham condição mais de pagar um aluguel? Aluguel de R$350, gente. Quantos falaram comigo: bispo, eu vou ter que ir embora, não vai dar para me ficar mais. E quantas pessoas vieram na minha porta pedir um prato de comida. E eu vim, preparei e levei. Quantas crianças vieram aqui pegar pão caseiro? Nesse período da pandemia, eu já distribuí mais de 600 pão caseiros. Compra o trigo, faz o pão e ajuda a aliviar um pouco. Mas isso é tão pouco na situação que estamos vivendo. Foi por isso que eu me candidatei a uma vaga de vereador e tinha um projeto social de doar parte da minha renda, que eu já faço há 30 anos, para os projetos sociais. Mas muita gente foi lá e prometeu isso e aquilo, e hoje, aqui, eu vejo o maior sofrimento. Essas pessoas não voltam nem aqui mais. Não querem nem saber, infelizmente. Não deixe vender o que é nosso.
Passe esse vídeo para frente. Não deixe que esse governo ladrão venha roubar a nossa energia, venha roubar o nosso ponto de lucro, que seria o petróleo, para a Petrobras, vender a Petrobras, para que nós tenhamos educação no capital social, educação e saúde. Não deixe. Não deixe político fazer isso. Proteste, grava vídeo, fala, porque senão eles passam a boiada. Fiquem com Deus.